Essa é a história para maiores de 18 anos. A história que eu vou contar para vocês pode chocar um pouco. E eu peço para que, por favor, vocês não me julguem, porque eu também quis. Desde criança, a minha mãe sempre fala que meu bumbum é de tanajura. Hoje, que eu sou uma moça, eu vejo que eu tenho o corpo bem definido, inclusive eu atraio muito o olhar dos homens pra mim, minha direção, e eu sempre me senti muito desejada, digamos assim. Por mais que eu tivesse uma boa relação com a minha mãe, eu sempre tive uma relação muito melhor com meu pai. Meu pai sempre foi o meu herói, o meu príncipe, o cara que eu amava. Não sei, eu sou apaixonada no meu pai. Eu acho ele o cara mais incrível da face da terra. Quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai, que era policial, levou um tiro. Esse tiro deixou ele internado, foi muito pesado. Eu pensei que a gente ia perder ele, mas graças a Deus a cirurgia dele deu certa e ele se tornou cadeirante. E a cadeira de rodas do meu pai era aquela cadeira de roda muito divertida, que tinha os controles, que dava pra pilotar. Então, desde pequenininha, eu sempre pedi pra ele: papai, eu posso sentar no seu colo pra brincar na cadeira de rodas com o senhor? E ele sempre deixava, mas detalhe, ele sempre deixava quando a minha mãe não estava. Quando eu era criança, eu não entendia. Agora pode ser que eu entenda melhor. E assim foi até os meus 12 anos de idade. Eu era muito grudada com ele, eu sempre sentava no colo, eu sempre brincava na cadeira de roda. Aquilo era minha diversão. E era um passatempo que eu tinha com ele, porque era um momento de diversão entre eu e meu pai também. E eu não sei se vocês têm um pai que é uma pessoa deficiente, mas essa atenção que eles recebem são muito divertidas. Então eu sempre dei essa atenção pro meu pai. E aí até os meus 12. Quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais se separaram e o meu pai foi morar num interior um pouco distante. E eu passei a não ver mais o meu pai, eu nunca mais vi o meu pai. E eu sentia muita saudade dele, eu amava muito a minha mãe. Até que um dia, quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive uma infecção de ouvido tão forte, foi tão forte a minha infecção que eu fui parar no hospital, eu fiquei internada, misturou com outros problemas que eu tinha no meu organismo, alguns problemas de saúde que eu já tinha desde a infância que não tinha aflorado, enfim, eu tive que fazer uma cirurgia e essa cirurgia não foi bem sucedida para tirar o que tinha no meu tímpano e eu acabei ficando surda, né? Eu fiquei um pouquinho surda eu fiquei um pouquinho surda, não, eu fiquei surda total de um ouvido e eu via só do outro, que não era o mar de rosas. Não me atrapalhou na fala, porque como eu já tinha 15 anos, eu já sabia falar muito bem, mas eu demorei bastante para conseguir aprender a ler o lábio das pessoas, a falar. Então, assim, isso me dificultou em muita coisa na escola, em relacionamentos, com amizades, né? E quando meu pai